Vanderlan Cardoso, do PSB, candidato à Prefeitura de Goiânia, entra em mais uma eleição com possibilidade, com perspectiva de vitória. E essa discussão vai ganhando corpo e aí na pré-campanha ele vai tentando aí se consolidar como candidato. Dessa vez Vanderlan ganha, você acredita? Vacil, é uma pergunta difícil, mas ele está tentando, né? A gente teve agora resultado da pesquisa, uma pesquisa que mostrou mais ou menos o tamanho do Vanderlan nesse momento. Uma visão muito particular é que eu acho que o Vanderlan teve um desempenho razoável, de razoável para bom, teve acho que 13%, se não me engano, na estimulada da pesquisa. Eu acho que está um resultado bom para ele, tem uma rejeição baixa, então eu acho que foi um resultado bom para o Vanderlan. Então, assim, me surpreendeu positivamente e ele está tentando. O problema do Vanderlan é que a gente sabe, né? Ele tem certas dificuldades de se viabilizar, de fechar alianças, a estrutura partidária dele não é tão grande. E isso a gente sabe que... E é uma indefinição, ele não é nem oposição, nem situação, nem governo. E ele parece que faz questão de não se posicionar, né? Parece que quando ele coloca uma pecha nele de oposição, ele se esquiva. Quando alguém fala, não, ele é situação, ele também se esquiva. Isso é ruim. E não consegue criar uma ideia de uma terceira alternativa também não. Que se diferencie, né? Ele tentou isso em 2014 e não conseguiu, né? Não foi bem sucedido na eleição igual ao governo estadual e agora parece que ele desistiu disso também. E não sei se isso é uma consequência disso, esse fato dele não querer se rotular nem como oposição, nem como situação, mas também não sair desse meio. Mas assim, eu acho que é um nome interessante, é um nome que pode acrescentar, pode embolar um pouco mais essa disputa aí. Um detalhe do Vanderlan, e não é só ele, acho que outros candidatos em Goiás também, eles oscilam entre uma possibilidade real de vitória e uma descrença, ou então uma falta de decisão de profissionalizar as suas campanhas, suas pré-campanhas, suas campanhas, suas ações políticas. Então eles ficam no meio do caminho, né? Ficam com uma chance de vitória, mas ao mesmo tempo não catapultam isso, não capitalizam isso com uma estrutura, uma ação que seja profissional. Sim, é aí que a gente fala, né? Que ele sempre se apresenta bem, mas não faz essa transição, né? Entre a possibilidade e concretizar essa possibilidade. Vai muito disso que você falou, Vacil. Existe uma possibilidade, existe toda uma pré-condição, mas aí para dar esse salto, para se virar uma realidade mesmo, falta alguma coisa. Né? E olha que ele tem uma vantagem muito grande, que é o apoio da senadora Lúcia Vânia, que tem uma estrutura de campanha. Lúcia Vânia é uma ganhadora de campanhas, tá? A estrutura em torno dela é profissional, é bem azeitada, mas também parece que não há um entendimento, um entrosamento muito grande entre as duas estruturas, o que acaba sendo uma perda para Vanderlan, porque quem tem histórico de ganhar a campanha... Mais uma vez, né, Vacil? Outro problema do Vanderlan, não consegue aproveitar todo o potencial, né? Nesse caso, o potencial que a Lúcia oferece de ser uma ganhadora de campanhas e também de toda a capilaridade, né? A Lúcia é uma pessoa conhecida em todo o estado, né? Então, assim, se o Vanderlan conseguisse se atrelar a ela de um modo assim, eficaz e competitivo, ele conseguiria também se fortalecer muito, mas até o momento isso não aconteceu, né? Então... fica sempre uma diferença entre o que ele pode ser e o que ele é de fato. E aí, assim, se continuar assim, ele vai continuar sendo como todas as campanhas, aparece bem, só que não sai do lugar também. E tá aí, o Vanderlan foi prefeito, bem avaliado em Senador Canedo, depois disso tentou algumas eleições e não conseguiu ganhar. Como é que fica o futuro dele, político, se caso acontecer mais uma derrota? Ou o que ele está fazendo diferente agora para consolidar a vitória? Óbvio, nós estamos falando de um processo em andamento, a eleição ainda não aconteceu e vem aí até inclusive mais pesquisas que a gente volta, e sobre esses assuntos a gente volta a falar aqui no Pauta Goiás.